Oi, sétimo ano, mais uma aula de geografia. Espero que estejam todos bem. Atenção aqui, gente. A gente vai dar continuidade ao tema da população brasileira, certo? E eu lanço uma pergunta. Por que morrem menos pessoas? Por que as pessoas morrem menos? Tá? Alguma ideia? Alguma noção? Alguma relação que a gente consiga fazer com o momento atual? Sim, né? Essa parece ser uma questão um pouco fácil de responder agora nesse momento, tá? As pessoas morrem menos quando elas têm mais acesso à informação. As pessoas morrem menos quando elas têm acesso a médicos. Quando os médicos conseguem fazer pesquisas, né, desenvolver remédios e vacinas para que as pessoas deixem de morrer, tá? As pessoas morrem menos quando elas têm acesso à água tratada, quando elas têm acesso à coleta de esgoto e à coleta de lixo. As pessoas morrem menos quando elas têm mais higiene, quando elas são informadas sobre a necessidade de higiene, são educadas para isso, tá? E elas morrem menos também quando elas têm uma alimentação adequada, com a quantidade de nutrientes necessárias para ela. Então, todos esses motivos fazem com que as pessoas morram menos, tá? Se a gente tem dados de algumas cidades, de alguns estados ou regiões do Brasil onde a mortalidade é alta, é porque está pecando na saúde, está pecando na educação, na informação, ainda que informal, tá? Da necessidade de higiene ou outro tipo de conhecimento necessário, tá? A outra questão que eu lanço aqui no quadro para vocês, para abrir essa aula, é: qual a relação da baixa natalidade com a migração das pessoas para a cidade? Pessoal, a gente vai perceber no gráfico da página 60 do livro de vocês, tá? Que a população rural e urbana, ela só começou a ficar um pouquinho diferente a partir da década de 1970, certo? Até 1960, a população rural era muito maior do que a população urbana. Era muito mais fácil viver no campo, com aquele contato com a terra, certo? Garantindo o alimento da família, muitas vezes com famílias muito grandes. E daí a gente consegue lembrar aqui da família dos nossos avós ou bisavós, que é composta por 10, 15 irmãos, tá? E que normalmente viviam no campo, viviam em municípios com características rurais, né? Tudo bem, antes também não tinham as cidades, os grandes centros urbanos, né? A partir da década de 70 que as grandes cidades vão se desenvolver, né? E para onde essa população vai migrar, tá? Foi só a partir de 1970, tá? Ou seja, que a gente vai ter mais ou menos 50% da população vivendo na área rural, 50% da população vivendo na área urbana. Mais ou menos isso, tá certo? E o que a gente vai perceber como consequência? A gente vai perceber, é claro que ao longo do tempo, tá? Que a expectativa de vida aumenta, tá? E que a taxa da natalidade diminui, né? Ou seja, a baixa natalidade está relacionada com as pessoas morando na cidade. Pessoal, na cidade, diferentemente do campo, o alimento é mais caro. Você não consegue plantar os mesmos alimentos que você plantava na roça, por exemplo, né? Na cidade, você consegue ter mais acesso à educação se comparada à área rural, tá? Consequentemente, muitas mulheres, né, a que carregam o grande fardo, né, da gravidez de 9 meses e dos próximos 1, 2 primeiros anos de vida do bebê, né, querem dar mais atenção às suas carreiras profissionais.
então elas decidem ter menos filhos, tá bom? Além disso, a questão das pesquisas, né, no setor da saúde, disponibiliza a pílula anticoncepcional, né? Lembra que é contra a concepção de um bebê, tá? Então a pílula anticoncepcional, ela é um remédio que tem que ser tomado regrado, né? Tem vários tipos, mas regrados para evitar a gravidez. Então isso se torna mais acessível nas cidades, tá? Assim como a camisinha, né? Todo mundo sabe a importância do uso da camisinha nas relações sexuais, né? Para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Mas a camisinha também evita a concepção, né? Também é um método contraceptivo. E é na cidade que as pessoas, ao longo da década, a partir da década de 1970, vão ter acesso a isso, tá? É na cidade também que as pessoas vão procurar hospitais para fazer cirurgias, sejam as mulheres, né, fazendo as ligadura das trompas, né, para que não tenha-se mais bebê, ou os homens fazendo a vasectomia, né, cortando o canal que transporta então o sêmen, né, o espermatozoide, enfim, que transporta, né, e que poderia fecundar um óvulo, tá? Então, são todos esses avanços que possibilitam uma baixa natalidade na população brasileira, tá? E está, sim, relacionada com a migração dessa população do campo para a cidade, tá certo? Tem um outro fator aí que eu não falei ainda, mas é o planejamento familiar, certo? Ou seja, as famílias se organizam, se conversam, né? Enfim, tem vários tipos de família, né? Mas as famílias se organizam para que decidam, né? Quantos filhos vão ter, ou ainda, quantos filhos podem ter, porque ter filhos também está relacionado com uma questão econômica, tá? Sobre esse assunto, eu quero falar que a partir da década de 70, então, a expectativa de vida, ela aumenta, né? O que é a expectativa de vida? É a esperança de vida, é o quanto você consegue viver, até que idade você consegue viver, tá? Que está relacionado com uma qualidade de vida. Se você tem acesso à boa alimentação, à educação, à saúde, tá? Já são 3 passos, e economia também, né? Já são 4 passos muito importantes para você ter uma expectativa de vida boa, alta, tá? E uma baixa mortalidade infantil, tá? A mortalidade infantil, o que é? É um conceito também da geografia que vai falar quantas crianças, tá, morrem antes de completar 1 ano de idade. Um ano de idade, tá? Ela é medida por 1000. Como assim, prof? Vocês conhecem o símbolo, né? Por cento. Se eu como uma pizza inteira, eu como 100% da pizza, tá? Esse aqui é o símbolo de porcento, né? A parte toda. E é por 100, ok? Esse daqui é o símbolo de por 1000. Tem outra bolinha ali atrás, ó. E a mortalidade infantil, ela é medida por 1000, tá? Então, eu não sei se o livro de vocês apresenta ali na página 62, tá? Tem um gráfico de taxa de mortalidade infantil da década de 1940 a 2016. Esse gráfico de barras vai falar que em 1940 morriam 146 bebês por 1000. De 1000 morriam 146. Hoje em dia,
dados de 2016, morrem 13 bebês antes de completar 1 ano de idade. 13 bebês de cada 1.000 nascidos, tá? Esse é só um jeito diferente, tá? Que a geografia, o IBGE principalmente, né? Traz pra gente trabalhar alguns dados, ok? O próximo tema que eu quero trabalhar com vocês... Ah, tá! Faltou um detalhe que eu tô lendo aqui no meu caderno. A mortalidade infantil, ela vem diminuindo muito ao longo dos anos, né? Igual o gráfico que eu falei pra vocês ali da página 62, tá? O Brasil é o que tem a menor taxa de mortalidade infantil daqui da América Latina, tá? Vários outros países ainda têm uma mortalidade infantil alta, tá? Mas a morte de bebês, tá? Antes de completar 1 ano de idade, ela tá relacionada, ela é mais relacionada com a formação do feto, tá? E muitas vezes com alguns acidentes, tá? Ou com alguns, recentemente no Brasil a gente teve a dengue, a zika vírus, que provocava microcefalia, né? E poderia sim levar à morte de alguns bebês, né? Então está mais relacionado com esse tipo de doenças que precisam ser pesquisadas, precisam ser investigadas, né? Até ser totalmente dizimadas, tá? Então essas são as principais causas. Agora sim, quero começar com vocês um tema que é pirâmide etária ou pirâmide de idades. Atenção, gente, esse conteúdo, pirâmide etária, pirâmide de idades, não necessariamente vai apresentar pirâmides no formato triangular, né, com a base maior que o ponto extremo, tá? As pirâmides etárias ou pirâmides de idade são o quê? São gráficos, tá? Esses gráficos eles vão mostrar o quê? Vão mostrar a quantidade de pessoas que existem por idade, tá? Por sexo, num lugar em determinado momento. Como é que eu vou traduzir isso em desenhos, tá? A base da minha pirâmide vai ser idade. Prof, por que idade de um lado e idade do outro? Ah, não, perdão. Falei besteira. Poderia ser assim, mas assim não é muito comum, não. Perdão. A base da minha pirâmide vai apresentar a quantidade. Quantidade. Mas por que quantidade dos dois lados, prof? Porque aqui eu vou apresentar a quantidade de mulheres e aqui de homens. Lembra que eu falei que é uma divisão também por sexo? Aqui no meio, gente, eu vou apresentar as idades, tá? Começa no 0 e normalmente vai até o 100. Eu apresento intervalos de idades, tá? De 0 a 10, de 10 a 20, né? De 21 a 30, de 0 a 10, né? De 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 e assim por diante, até o 100, tá? E o que vai ficar nessa área aqui? As barras. É um gráfico de barra. A pirâmide etária ou a pirâmide de idade é um gráfico de barra, tá? Ele mostra a barra de quantidades de homens e a barra de quantidades de mulheres. Então, vamos supor que nesse meu lugar, vamos colocar Florianópolis, tá? Que ano? Vou colocar 2019, né? Que já acabou. Vamos supor, tá? Que a barra de
pessoas de 0 a 10 anos era extremamente larga. Era uma quantidade muito grande. A quantidade ela vai ser medida, né? 0 está aqui e 100 está aqui. Certo? Então, a quantidade está muito grande, está bem próxima ao 100 aqui, galera. Tudo bem? Estão acompanhando? Na sequência, eu vou ter outro intervalo, de 11 a 20. E daí essa barra vai diminuir. Opa! O que aconteceu? Que nessa faixa etária aqui, morreu um monte de gente. Pode ter acontecido um acidente, tá? De 21 a 30 anos. Ela vai diminuir também. Mas olha só, ela vai diminuir apenas a quantidade de homens. A quantidade de mulher vai continuar igual. Então tem alguma coisa acontecendo, pode ser na saúde dos homens, tá? Que problematizou aqui essa faixa etária e essa faixa etária também. E assim por diante, tá? Vejam bem, pessoal, com uma pirâmide etária eu consigo ter noção de algumas características desse lugar, desse ano, tá? Por exemplo, se a base ela é muito larga, quer dizer que a taxa de natalidade é muito alta também, tá? Então, se a barra é larga, taxa de natalidade alta, tá? Se tem gente vivendo até 100 anos de idade, vamos supor que tem 10 milhões de pessoas vivendo até 100 anos de idade, quer dizer o quê? Que a expectativa de vida é muito boa. Ou seja, saúde, educação, alimentação, economia são boas. Tá? Então, indiretamente, uma pirâmide etária me mostra algumas informações, me traz alguma informação desse lugar nesse ano. Tá? Assim como a hipótese que eu criei aqui, opa, morreu muita gente, morreu principalmente homens. Opa, então pode ter acontecido algum problema na saúde, alguma guerra onde muitos homens foram ao campo de concentração e perderam suas vidas, tá? Esse tipo de gráfico, tá, que a gente utiliza na geografia é muito comum para abordar então mais de um tema relativo à população brasileira, relacionado à população brasileira. Ah, prof, mas é só no Brasil que fazem isso? Não, é no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro tem pirâmides etárias. Percebam que nas páginas 63 e 64 do livro de vocês tem a pirâmide etária do Japão, da Tanzânia e uma comparação do Brasil. Tá? Reparem que tem bastante diferença entre cada uma delas. Tá? Um detalhe, gente, às vezes essa quantidade aqui pode ser em milhões de pessoas, a unidade, né? Pode ser em porcentagem da população ou em milhões de pessoas. Depende de quem cria a pirâmide etária. Tá bom? Consegui ser clara, gente? Consegui ser compreensível para vocês? Eu espero que sim, tá? Esses são temas bem legais da geografia, né? Como eu falei, em muitas notícias de jornais, em muitos blogs, em outras disciplinas, tá? Também são utilizados alguns desses conceitos, desses termos e desses gráficos, tá certo? E é interessante a gente saber porque é uma maneira da gente falar do que acontece com a população brasileira sem escrever, né? O gráfico, o mapeamento, as imagens possibilitam isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente mantém contato por e-mail e nas aulas online, tá bom? Até breve.